Toda a história da filosofia ocidental, só ocidental, toda. É claro que toda no sentido de filosofia de tudo, e ao mesmo tempo no sentido de teoria de tudo, porque o tudo mesmo a gente não conhece. Mas bem, é um resumão, e a pergunta que faz parte... Zé dos Preá, licença, Zé dos Preá está dispensado da vinheta. Até porque para editar vídeo, na verdade quem edita sou eu, e esse vídeo pelo visto vai ser longo e dá uma preguiça sair fazendo corte, edição. Então vamos lá. É simples. A proposta é falar em palavras-chave. Por exemplo, eu pego um filósofo qualquer, como Platão, e relaciono a uma palavra-chave correspondente. Academia, teoria das formas, ou teoria das ideias, mais comumente chamada teoria das ideias. E aí você vai ver, e faz associação entre o filósofo, o pensador, ou a escola, e as palavras-chave relacionadas, ou seja, o universo ao redor, o cosmos dessa palavra-chave, dessa ideia, ou desse pensador. O que aqui está no campo das palavras-chave prováveis? Ou seja, é impossível, é lógico, seria impossível em um vídeo de YouTube, um filosofagem fluência, como eu sempre digo, quem já conhece o canal. E a propósito, clica no pitoco de se inscrever, como sempre. Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo e abaixo clica no pitoco da descrição, porque tem dica de leitura, como sempre. Bom, não dá para um vídeo de 1 hora. Filosofagem fluência não é professor de filosofia. Por quê? Porque não tem a licenciatura. Ou seja, ele não pode ensinar didaticamente, assim, Na verdade, o que acontece? Ensina e não ensina. Filosofagem influencer, ele ensina, mas ele não ensina e não tem obrigações legais, como, por exemplo, se você errar no Enem, é um problema completamente seu. Mas é porque o filosofagem influencer, ele está no campo dos estudos da filosofia. Esse é um princípio básico de um filosofagem influencer. Ele tem que usar a palavra-chave filosofia, enfim. Isso eu vou descobrindo. Mas voltando à questão da proposta dessa nova série, que é uma pergunta. Primeiro, o formato. Você está vendo? Não tem música. Cadê a música? Cadê a música? Não tem música. Porque, enfim, pretendem ser vídeos mais longos e pretendem ser vídeos mais reflexivos, em cujas pausas você mesmo pode refletir sobre a questão anterior. E a pergunta cai na prova, porque não é uma afirmativa. É um nome que é uma questão. Cai na prova. E aí vai levantar outra questão para você. Cai na prova da vida, ou cai na vida. Afinal, filosofia para quê? Essa é a primeira pergunta da filosofia desde sempre. Então, se você não parte desse axioma, você pouco aproveitará. Mas vamos lá. De qualquer forma, a gente sabe que estamos inseridos num universo acadêmico, que exige desde as provas como Enem, como vestibular e como as próprias provas das faculdades em geral, das graduações em geral, as questões não são abertas. As questões são de múltipla escolha. Isso virou febre nacional, virou assim, a vida resumida às múltiplas escolhas, porque o certo ou errado está já pré-definido. Isso é completamente antifilosófico. Mas
como vivemos e estamos inseridos nessa realidade, precisamos adaptar a filosofia e encaixotá-la dentro desses negócios. Então, logo, vamos lá. Keywords, palavras-chave. Aí eu pego o tema ou o filósofo. Eu começo pelos filósofos. A lista dos principais filósofos. É lógico que eu não vou falar de todos, então não é toda a história da filosofia ocidental. Mas não deixa de ser todos, porque vem da história da filosofia e são os que eu considerei aqui mais importantes, os filósofos que eu considerei mais importantes e o que eu conhecia como palavra-chave relativa àquele filósofo. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto são os pré-socráticos. Quais são as palavras-chave dos pré-socráticos? Arquê e physis. Arquê. Eu não vou usar efeitos especiais, então não vai estar escrito em lugar nenhum arquê. Procure arquê, A-R-C-H ou é K-H-E, em um acento. E physis, P-H-Y-S-I-S. Physis, porque é daí que vem a palavra física. É importantíssimo. Se você está estudando os pré-socráticos, essas são as palavras-chave, né? Arquê, daí vem a palavra arquitetura, arqueologia, do que é feito o universo. Outro momento importante, outra palavra-chave importante para os pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, né, que a gente sempre estuda, sempre começa por isso. Toda filosofia ocidental começa por isso. O movimento versus a ilusão de movimento, que é Heráclito de Éfeso defendendo o movimento eterno, a vida eterna, o movimento, não podemos banharmos duas vezes no mesmo rio e tal. Movimento eterno, Heráclito. Ilusão de movimento, Tales de Parmênides de Eleia. E aí você tem os filósofos dessa época, pré-socrática, que os principais, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Anaxágoras, Anaximandro. Bom, são as palavras-chave relacionadas, pulemos para o próximo tópico. Sócrates, demon. Ele tinha um demon. E o que é demon? Daí vem a palavra demônio. Demônio. Só que demônio é o seguinte, não é o demônio nosso cristão, que é o diabo, adversário, ou Satanás, diabolo, aquele que divide, diabo. Satanás, o adversário. Não é esse. O demon, inclusive anjos passaram a ser chamados de demônios justamente porque os gregos usavam isso, né? Então, se os gregos usavam, aí demon é demônio, tal, não sei o que não. Nós temos anjo da guarda. Mas no fim das contas é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. A filosofia é a mesma. Anjo da guarda seria o demon, né? Outra coisa, Sócrates não é Platão. Então a principal leitura de Sócrates é a partir de Platão, porque, enfim, ele colocou nos seus diálogos, os diálogos, né, as obras de Platão são todas em diálogos, ele colocou Sócrates como personagem principal, mas ele não é Sócrates. Quer dizer, ele não é Platão. Então, se ele não é Platão, você tem que estudar assim a partir de outros que escreveram sobre ele, porque ele não deixou nada escrito. E aí é um estudo importante, tá? É bem importante. Outra coisa, filosofia, com F maiúsculo, filosofia. Ele é o filósofo da filosofia. Ele é o que morreu pela filosofia. Para a filosofia, ele está como Jesus para, enfim, o cristianismo, Jesus para a fé cristã, Jesus para o evangelho, ou caso você creia que Jesus é a própria chave hermenêutica, Jesus para a própria existência. Jesus, como chave hermenêutica, enfim, morreu
E se você crê que ele ressuscitou, logo você o tem como chave hermenêutica. Aí eu estou falando de termos já, enfim. Esquece. Por quê? Porque Sócrates morreu pela filosofia, ou seja, ele realmente amou a filosofia. A partir daí surge uma divindade da filosofia. Um vácuo, um espaço onde há uma divindade da filosofia. Um ser abstrato. É abstrato. E dialética, outra palavra-chave importante em Sócrates. O resto é especulação. E o maior especulador é Platão. Logo em seguida temos Platão, que tem Sócrates como onipresente na sua obra, mas Sócrates vai desaparecendo no decorrer da obra dele também. Isso é importante frisar. E quais são as palavras-chave? Academia. Academia é onde onde Platão lecionava. E academia, o termo acadêmicos, vem até hoje é usado e ele remonta à academia de Platão. Teoria das formas ou teoria das ideias. Geralmente, para ensino médio, se fala mais teoria das ideias. Quando a gente está estudando mais assim na graduação ou no Enem, não sei a que nível está chegando o Enem, enfim, talvez esteja exigindo até mais. Se fala em teoria das formas, alguns acham mais correto teoria das ideias, outros teoria das formas. É uma palavra-chave importantíssima. Outra palavra-chave importantíssima ligada a Platão é alegoria da caverna ou mito da caverna. Mundo sensível versus mundo inteligível. Dialética e maêutica. Maêutica ele atribui ao processo que Sócrates usava. Sócrates se diz que a mãe era parteira. E ele associou esse movimento de parir com o movimento de parir ideia, né? Mas isso é uma construção do Sócrates a partir de Platão. Não dá para dizer que Sócrates, ele mesmo, ele pensou essa coisa dessa forma, sabe? Tipo, eu vou parir ideias, o meu método é maêutico. Não. Isso é Platão que atribui a ele, né? Depois dele temos outro grande e importante filósofo, Aristóteles. Esse é um dos maiores filósofos em termos de quantidade, de prolixidade, de falar muito e de escrever muito, de escrever sobre tudo, e o primeiro que se chamaria um filósofo da filosofia de tudo, um filósofo da teoria de tudo. Do mais óbvio ao que é incapaz, assim, o que a gente é incapaz de conceber. Ele parte do mais óbvio e vai adiante. Então as palavras-chave são física, começa com Aristóteles, a física é sem números, é a física sem matemática. A física, um livro assim todo escrito, todo em linguagem narrativa, não em linguagem matemática. É o único livro de física que você pode ler sem precisar fazer cálculo. Aí você tem metafísica. E o que é metafísica? Para Aristóteles, nada mais do que o que vem além da física. O que temos além da física? O que temos além da antiga physis, né? A physis. O que tem além do mundo físico? Isso aí é até aí. Não é além do mundo material, conceito material, matéria, enfim, não é necessariamente a física de Aristóteles. Isso vamos falar depois, porque isso vai ser desdobrado depois. Vamos lá. Física, metafísica. Veja só como é uma filosofia de tudo já, porque envolve tudo. Física, metafísica, ética, política. Aí vê. Ética
é o estudo do ethos. E essa palavra, esse sufixo é importantíssimo. Ica. Ica significa estudo. Logia, a gente chama logia de estudo. Mas logia, ela é uma palavra que ela é dividida, porque você tem a logia e você tem a lógica. A lógica é o estudo do logos. Logia, ela tem um ica suprimido e tem o logos, que a palavra, aqui, é a essência de Aristóteles, é o logos, né? A essência da filosofia grega, porque antes disso, uma coisa importante também, antes disso, a partir dos pré-socráticos, de Platão e tudo mais, dos pré-socráticos, inclusive, é a passagem do mitos ao logos. Essa é outra coisa importante também, palavra-chave importante para todo esse período aí da filosofia grega. E eu não vou separar a filosofia grega, subcategorizar, senão vai ficar longo demais o vídeo. Já vamos partir para princípios da Idade Média, ascensão do cristianismo, ascensão da patrística. Por quê? Porque é o que geralmente cai. Né? As coisas mais simples geralmente partem do princípio, já vão pulando etapas e tudo mais, e a história é toda categorizada. Depois você vê que não é bem assim, mas tudo bem. E aí temos Agostinho. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. E quais são as palavras-chave mais importantes relacionadas a ele? São neoplatonismo, maniqueísmo, ou seja, você tem platonismo, neoplatonismo. Claro que ele bebeu da fonte da filosofia de Platão. Maniqueísmo, que existe um bem absoluto e um mal absoluto, e eles são equivalentes. O bem é o bem absoluto e o mal é o mal absoluto. Essa ideia vem de maniquê, né? E por isso é chamado maniqueísmo tal. Conversão ao cristianismo, porque é a conversão ao cristianismo de Agostinho. É um ponto-chave na filosofia dele, então a palavra-chave é importante colocar a conversão ao cristianismo. Confissões, que é uma das grandes obras dele. Patrística, que é o florescimento da patrística, primeira parte, assim, a Idade Média, o crescimento, o florescimento da Idade Média. E Cidade de Deus, que é outra grande obra de Agostinho. Tomás de Aquino, Prova de Deus pelas 5 vias, Escolástica, é o segundo período da Idade Média, Baixa Idade Média, Resgate de Aristóteles, enquanto Agostinho resgatava alguns pontos de Platão com o neoplatonismo e colocava, ele era um ponto fora da curva, fazia questões que posteriormente foram ser refletidas muito depois, já no Renascimento, já no Iluminismo, já, enfim, coisas que vieram depois. Então ele é um ponto fora da curva. Tomás de Aquino, ele é bem aristotélico, a sua obra é grandiosa, mas eu resumiria ele na Prova de Deus pelas 5 vias. Você procura 5 vias de Tomás de Aquino, é fácil de achar. Eu não vou explicar elas aqui todas. A Escolástica, o Resgate de Aristóteles e a Suma Teológica. Porque ele resgata Aristóteles, né? Isso é uma coisa importantíssima, ele resgata Aristóteles. Aristóteles, inclusive, veio por via oriental, foi salva a grande parte da obra de Aristóteles, outra parte ficou completamente perdida. E essa parte resgatada de Aristóteles foi bastante reutilizada porque era bem reutilizável. E aí temos o começo da filosofia moderna, o nascimento, o florescimento da filosofia moderna, com o método cartesiano. De quem? De quem? René Descartes. René Descartes
o famoso filósofo do penso, logo existo. Esse penso, logo existo é um pouco mais complexo que isso, né? Porque ele é palavras-chave importantes. Método, ou método cartesiano, ou discurso do método, que é a obra sobre o método. Cogito ergo sum, que é penso, logo existo, ou duvido, logo existo, ou estou pensando, isso eu não duvido. Logo, pela lógica, pelo logos, existo. E aí, esse existir para fora, que é um dualismo, o ato de pensar não garante a existência em si mesma para um pensamento monista, mas o pensamento dualista ele é subdividido em duas categorias que são o res cogitans ou res cogitans e o res extensa ou rex extensa, que a gente pronuncia assim, rex extensa, que é o pensar, que é de onde parte tudo, o axioma principal. Estou pensando, logo eu existo. A partir desse pensar, a minha existência existe, e todo mundo lá fora a partir tudo do meu pensar, porque ele fez o movimento reverso e depois de fora para dentro, depois de dentro para fora. Spinoza, o Deus de Spinoza, o Deus imanente e o movimento eterno, que ele resgata um pouco daquele movimento que eu falei de Heráclito, e não é muito tratado, enfim, é Deus imanente, Deus nas coisas. Em vez de um Deus transcendente, um Deus que está lá fora, eu existo e Deus existe fora de mim sem que faça parte da minha existência. Não. É uma forma unificada, é um monismo. É um monismo, é uma forma de... Não é um dualismo, é um monismo. Ou seja, Deus está na imanência. Aquilo que é transcendente está na imanência, de alguma forma. Está na imanência, ou seja, está na materialidade das coisas. Está manifesta na materialidade das coisas. É um Deus imanente que vai se desdobrando. Ainda não se fala em historicidade, isso é uma coisa que vem depois, né? Isso é filosofia ainda, tratada como filosofia, tudo. Enfim. Você tem Leibniz e as mônadas, a metafísica também, Deus e otimismo, palavras-chave importantes em Leibniz. Thomas Hobbes, O Leviatã, que é uma grande obra, a principal obra dele, absolutismo político e mecanicismo. Locke e o empirismo crítico, as doutrinas morais e políticas. Aí você vê aqui nos filósofos ingleses, né, o empirismo inglês. O empirismo foi muito importante porque ele mostrava que pela demonstração, foi aí que nasce toda essa história de a demonstração empírica. A demonstração empírica é aquilo que pode ser demonstrado, que pode ser repetido, você pode colocar em laboratório. Ela se desenvolvia e as ciências iam se desenvolvendo. E a filosofia ficava meio que patinando nesse movimento porque o empirismo, a física mostrava... Não havia uma física, a filosofia ainda era uma ciência. A filosofia era igual à ciência, não havia distinção entre filosofia e ciência clara, como hoje, né? Mas a corrente filosófica era o empirismo. E tem George Berkeley também, o imaterialismo, nominalismo e Deus. Mas tudo isso é empirismo, tem Deus no empirismo também.
O Deus empírico, o Deus que não precisa de fé, o Deus que se explica pela imanência das coisas e se manifesta nas coisas, do qual você, com a explicação, dispensa fé qualquer, nenhuma, você não tem que ter fé. Esse é o Deus da filosofia, é dessa filosofia. E tem o Hume, David Hume, com o empirismo irracionalista. Esse empirismo irracionalista, ele é uma quebra. Há uma quebra aí. E Immanuel Kant, ele se inspira muito em Hume. E aí vem o idealismo alemão. Ele ainda não é absoluto. O idealismo alemão, o idealismo de Kant, que aí Kant, a partir de Kant você tem outro Everest, você tem os Everestes da filosofia. Você tem um Everest que é Aristóteles, você tem outro Everest que é Kant. E você tem montes gigantes, né? Todo, assim, gigante, todo mundo tem essa coisa de tamanho na filosofia. Ela lida com tamanho, com comparações. A filosofia tem dessas coisas, né? Claro que há pensadores que discordam de Everestes da filosofia e tudo mais, mas enfim, para o senso comum, você tem Aristóteles e você tem Kant, a Revolução Copernicana. Revolução Copernicana você associa a Kant na filosofia. Iluminismo você associa a Kant. Porque assim, a direita kantiana ou a esquerda kantiana, de qualquer maneira, ela vai beber, ela vai desembocar no iluminismo e no liberalismo. Já Hegel, ele traz, porque assim, vamos lá, primeiro vamos falar Kant e as palavras-chave. Categorias, fenômeno e númeno, a priori e a posteriori, eu não vou explicar nada disso. Crítica da razão pura, que é uma grande obra, a principal obra de Kant. Ética, crítica do juízo e imperativos. Imperativo hipotético e imperativo categórico. Essas são as palavras-chave de Kant. Kant, ele ainda separa duas coisas importantes. Aquilo que os sentidos são incapazes de conhecer, ou seja, nada podem falar acerca disso, logo podem deduzir, mas não podem afirmar categoricamente. Então está porque os sentidos não captam, isso é númeno. Fenômeno é aquilo que o sentido capta. E aí vem um movimento diferente por parte de Hegel e a fenomenologia do espírito. Hegel, ele apresenta o fenômeno e o númeno como sendo a mesma coisa. O númeno se apresenta na história. E aí, a partir disso, surge a história da filosofia, a história da lógica, tudo. Ele tratou tudo. Aí Hegel, ele é também uma espécie de filosofia de tudo que chega num absolutismo filosófico, que é o idealismo absoluto. E as palavras-chave mais importantes são fenomenologia do espírito, ou fenomenologia, a partir de Kant que se trata de fenomenologia. Antes isso não era uma coisa, fenômeno era tratado, mas não como fenomenologia e algo que se apresenta ainda mais, sempre se apresenta, está presente sempre. Outra é ser em si, ser para si e ser em si para si. Resumido como tese, antítese e síntese. Importantíssimo.
Inclusive, para ensino médio é mais importante decorar tese, antítese e síntese. Outra palavra-chave importante é Aufhebung. Não tem como escrever isso. E eu vou ter que usar o negócio de escrever, eu não sei se eu vou usar, enfim. Aufhebung, filosofia política, filosofia do direito, dialética absoluta, idealismo absoluto. E aí você tem Marx. Veja bem, o hegelianismo se dividiu. O hegelianismo se dividiu em hegelianismo de direita e de esquerda. No seu extremismo, o hegelianismo de direita, ele vai conduzindo, veja, uma leitura, não é que Hegel pense assim, não, mas uma leitura extremista de Hegel pode conduzir à extrema-direita nazi-fascista, ao nazismo, por exemplo. Que seria o ser em si para si do Estado prussiano da época dele, que é o Estado absolutista alemão, é o Estado absoluto. Isso fazendo uma leitura extremada. Na esquerda, Hegel, lido pela teoria da esquerda, ele chega numa espécie de utopia, de um igualitarismo que você não tem como chegar nele porque ou você impõe ou você não consegue. Então, muita gente lê Marx como sendo uma continuidade de Hegel, sendo que de extrema esquerda. E não é. Primeiro que Marx é uma ruptura com o pensamento hegeliano. Ele faz uma obra importante de Marx, aqui eu quero parar um pouco, porque Marx também trata, você tem em Hegel dialética e em Marx você tem dialética, só que em Marx você tem uma dialética invertida. Você tem o materialismo histórico, que não é materialismo puro e simples, ou seja, matéria pela matéria. Ele deixa, de alguma maneira, de considerar tanto o númeno de Kant como um fenômeno que se manifesta na história do passado e que tem que se repetir no ser em si, para si, onde vai culminar no Estado. Por quê? Todo mundo fala de Marx e associa Marx a Estado. Não, Hegel é associado a Estado. E o Estado é quem tem, é o ser em si, para si. Ou seja, o Estado é a tese, antítese, e o Estado é a síntese. Tudo, a lei, o direito, a lei está no direito. E o direito é daí que surge Estado de Direito. Isso ainda é um Estado burguês. Marx, ele faz a crítica, ele começa, uma obra importante para esclarecer Marx, é a crítica da economia política e a crítica da filosofia do direito de Hegel. A crítica da filosofia do direito de Hegel, ele usa toda... Aí você tem que conhecer Hegel um pouco, para você entender. Ele usa todo o processo da dialética de Hegel, mas, na verdade, o problema está no Estado. Então ele nega o Estado. A negação do Estado é a realização do que seria o socialismo não jurídico, que o socialismo jurídico foi o que se encontrou na história. O socialismo jurídico foi aquele que usa do capitalismo, aquele que chega no totalitarismo, que chega no absolutismo, que chega no... Marx, ele propõe uma ruptura com o Estado. Logo, seria um anarquismo. Por quê? Porque o Estado era um Estado burguês. Mas ele também faz uma diagnose do Estado. Então, ele não é somente um filósofo de
proposição. Ele é um filósofo também de diagnóstico. Então se você faz uma leitura de Marx a partir apenas do diagnóstico, você pode não concordar com Marx no sentido de o que fazer para resolver o problema que eu diagnostiquei. Mas o diagnóstico de Marx é preciso em alguns pontos. Como na desigualdade, como na consciência de classe, que existem classes, que a sociedade é dividida em classes. Então isso aí é palavras-chave: crítica da economia política, materialismo histórico, não confunda com materialismo simples, embora a galera jogue tudo no mesmo balaio, proletariado, e é importante saber o que é proletariado, é prole. Se proliferam, os pobres se proliferam, por isso vem proletariado, prole, para poder você ter mais mão de obra. E quanto mais se prolifera, mais a mão de obra se torna barata. Capitalismo é um conceito que surge em Marx, capitalismo, e crítica ao Estado burguês, como eu falei. Outro crítico de Hegel é Schopenhauer, só que vai por outra linha, que pode desembocar também numa filosofia política, mas não é explorado, isso não é explorado. O que é explorado é o mundo como vontade e representação, uma das principais obras de Schopenhauer, vontade e representação. Então o ser humano ele é vontade e representação da vontade. Uma vez a vontade realizada, ela é representada. Outra palavra-chave importante é filosofia oriental. Nele você encontra muito filosofia oriental. E ascetismo, e romantismo, e pessimismo. Embora a filosofia de Schopenhauer não seja necessariamente a rigor ou completamente, absolutamente pessimista. Dá para ter uma visão, se eu não dizer otimista ou realista, porque ele critica muito essa visão do realismo hegeliano ideal, neutra. Você consegue um Schopenhauer neutro. Kierkegaard, outro crítico de Hegel, mas não é um qualquer crítico. Uma rejeição total a Hegel, uma ironia com Hegel, sátiras com Hegel, uma ruptura com a estrutura, com o castelo hegeliano e com toda a estrutura lógica, dialética de Hegel, usando da sua própria dialética, só que no cristianismo, porque o hegelianismo foi aplicado ao cristianismo, e aí você tem em Hegel o surgimento do existencialismo, só que não com esse nome, uma filosofia da existência, que é uma palavra-chave que pode aparecer muito também por aí, filosofia da existência, estádios, e aí você tem o estádio estético, o estádio ético e o estádio religioso, é chamado assim, dessa forma. Isso pode ser atualizado, isso pode ser aperfeiçoado, mas em resumo é assim. Também usam o existencialismo dele como existencialismo cristão, usam muito essa palavra-chave, e também pai do existencialismo. Enfim, se chamar assim, pode. Porque muitos dizem que é Nietzsche, mas Nietzsche não é. Nietzsche é, palavras-chave importantíssimas, vontade de potência, ou seja, a vontade, aquela vontade, vontade. Tem a vontade de... Kant separa a vontade das pulsões, do desejo e tudo mais. Já em Schopenhauer você tem o império da vontade. Não, tudo é vontade. E em Nietzsche, isso é o extremismo, é vontade de potência, e o ser humano só se realiza na plenitude da potência. E ele só se supera no além-homem. Então por isso que é o conceito de super-homem, é outra palavra-chave.
super mal aplicada. Os conceitos se chamam Übermacht, que é o além-homem, né? É um iconoclasta. O que é um iconoclasta? Um destruidor de ícones ou ídolos, né? Você tem crepúsculo dos ídolos, você tem a ideia de eterno retorno. Procure todas essas ideias importantíssimas. Outro filósofo importante também é Edmund Husserl. Não tenho como escrever isso aqui, tudo bem. Vou botar alguma coisa sobre ele aqui no texto, aqui embaixo na descrição, para ver se... Você tem fenomenologia, de novo. Você tem epoqué. Epoqué é uma palavra grega que vem desde lá do princípio da filosofia grega. Outra palavra-chave, redução fenomenológica. Basicamente isso. Você tem depois Martin Heidegger. Talvez caia mais do que Husserl, embora ele seja tão importante quanto. Fenomenologia também. Dasein, D-A-S-E-I-N. Se escreve Dasein, que é ser aí, é muito traduzido como ser aí. Mas tem outras formas de expressão, que é ser no mundo. Ser no mundo. Palavra-chave, Martin Heidegger. Ser do ente. Ente é um conceito. Ser é outro conceito. Ele é suspeito também. Outra coisa importante, palavra-chave importante também, Ser e Tempo, que é o nome da obra principal dele. Suspeição em relação a ele. Se você ouvir qualquer suspeição em relação a ele, é por conta de uma relação muito mal explicada com o fascismo, com o nazismo, com o partido nazista alemão. E aí há os que defendem que tenha se retratado de alguma forma, outros não, outros que ele não tenha se envolvido tanto, mas de qualquer forma, alguns defendem que Ser e Tempo não é tocado por nada que tenha a ver, ou seja, é uma obra que pode ser estudada, logo é estudada na filosofia. Você tem uma filósofa que eu coloquei ela aqui porque só tem macho nesse negócio, e o pior é que se você, no geral da filosofia, você só vê macho mesmo. Você tem Hannah Arendt, que é uma filósofa que pode aparecer também em algumas provas dessas por aí da vida. Filosofia em Defesa da Liberdade, importantíssimo, palavra-chave dela. Luta contra o antissemitismo e o totalitarismo. Então, quando você ouvir Hannah Arendt, totalitarismo, tudo a ver. A Vida do Espírito, uma grande obra dela, pode aparecer também. Pensamento, ela separa pensamento da estrutura do pensamento que armazena o pensamento, enfim. Não sou especialista nela, não li muito ela, enfim. Então, os que eu não li muito são duas palavras-chave, já percebeu, né? Sartre, né? O existencialismo é um humanismo. Todo mundo pensa assim, Sartre e existencialismo. Então pode cair muito assim, Sartre, existencialismo. Tá certo. Não. Sartre é um existencialista? Sim. Mas se ele for chamado de pai do existencialismo, ele está longe, ou está muito longe. Porque o existencialismo antes teve Nietzsche, que não se falava em existencialismo, mas é considerado como existencialista, e o próprio Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, né? Então, vamos lá. Outro também importante, Adorno, né? Teoria crítica, diferente de teoria. Teoria crítica, não é crítica de criticar, esqueça criticar em filosofia, criticar de falar mal, não.
crítica tem outro sentido em filosofia, vocês vão pesquisar, né? O ser e o nada, grande problema histórico da filosofia, que eu falo em ser. Filosofia fala em ser a vida toda, desde Aristóteles, desde antes, enfim, ser, desde Parmênides, o ser é e o não ser não é, né? O ser e o nada, a existência precede a essência, ou seja, primeiro você existe e depois você tem uma essência. E isso é contraditório, isso não é pacificado na filosofia, não. Nem na filosofia tem muitas ramificações. A filosofia ela é dividida em categorias. E os filósofos também são departamentalizados. É foda. Dentro do sistema é assim. Marx, por exemplo, é departamentalizado. Você tem o departamento da filosofia de Marx, então você só estuda só aquilo ali. Aí você não estuda o Marx no departamento de economia, só se você estiver fazendo economia. Aí você vai pegar um pouquinho, porque você tem ligações dele com Adam Smith e tudo mais. Mas enfim, não pegam. Michel Foucault. Não, vamos lá, Adorno, né? Teoria crítica, marxismo. Você tem outros filósofos também da chamada Escola de Frankfurt, que na verdade muitos criticam o termo escola aplicado à instituição, uma instituição que tem muitos pensadores de diversas vertentes, diversas correntes de pensamento, muitos mais próximos de Marx, outros bem distantes de Marx. Mas enfim, Adorno, continua Adorno, dialética negativa, indústria cultural. Aí você vai ouvir também falar em cultura popular e cultura de massa. Cultura popular é cultura popular, do povo, que nasce do povo, né? Nasce das massas, mas as massas, sim, da massa popular, é diferente. A cultura de massa, ela é a cultura industrializada, feita para as massas, é a cultura pasteurizada, que passou por um processo industrial. É diferente da cultura popular, enfim. E você tem Michel Foucault também, cai muito, Michel Foucault. Estruturalismo na história, porque você tem o estruturalismo na psicanálise, que é Lacan, mas dificilmente só Lacan já é mais para psicologia e tudo mais. Enfim, psicologia e filosofia tem suas... Filosofia tá de tudo, é uma ironia, mas a filosofia realmente quer tratar de tudo. Da psicologia, da ciência, da linguagem. Você tem filosofia da ciência, filosofia da história, filosofia da linguagem. Tem tudo isso. E aí, Michel Foucault, você tem o estruturalismo e o estruturalismo na história. Por que estruturalismo? Por causa das estruturas epistêmicas e práticas discursivas. Aí pesquisa, né? Porque também o vídeo já tô vendo que tá ficando longo demais. Mais de 48 minutos aí e pouco, sei lá. Porque você agora tem os Neo, todo mundo agora recorre a Matrix, né? E vai lá para a alegoria da caverna lá atrás, em vez de explorar outros conceitos de Matrix, de várias filosofias que estão presentes, inclusive no Matrix 4, que eu falei nele, tal, que a galera não gostou muito dele, tal, não sei o quê, mas ele envolve conceitos filosóficos que um deles eu vou citar aqui. Neo, tudo que é neo alguma coisa, ou pós alguma coisa, né? Neo de novo e pós que ultrapassou ou tenta ultrapassar, né? Ultrapassou ou tenta ultrapassar. Neo ou pós, tudo na filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea, o que é filosofia contemporânea?
Um livro de 1981 fala da filosofia contemporânea? Fala até um certo ponto, né? Porque Zygmunt Bauman, por exemplo, hoje é considerado filósofo, mas morreu em 2017. Né? Então vamos lá. Os neo, hoje tem neo de tudo. Eu citei aqui 13 neos. Neoescolástica, neocantismo, neoliberalismo, neoliberalismo. Você tem o liberalismo, você tem o neoliberalismo. Estuda isso também, lê sobre tudo isso, porque não cabe, ó, veja, já estou 50 minutos e 18. Não, vê que não cabe? Não cabe nessa porra. Não cabe, vê isso. Isso aqui, ó, olha só, era só o tópico aqui, ó. Só as besteirinhas. Não cabe, não cabe. Vamos lá. Neoescolástica. Lembra da escolástica? De Tomás de Aquino, de Aristóteles. Né? Aristóteles de antes de Cristo. Tomás de Aquino, Idade Média. E aí você tem a neoescolástica. Pleno século XXI aqui, neoescolástica. Tem neo... Na filosofia é diferente das ciências duras. Ciências duras é física, ciências empíricas. A filosofia, que assim, teoria na ciência, nas ciências duras principalmente, é tudo aquilo que é revisado, tudo aquilo que é publicado num periódico científico, indexado, revisado por pares no mundo inteiro, reproduzido, replicado, e quantas vezes você fizer aquela coisa vai repetir no mundo inteiro do mesmo jeito, chegando no mesmo resultado. Isso é teoria para as ciências duras. Mas na filosofia não é assim. No direito não é assim, na filosofia do direito não é assim, na filosofia da linguagem não é assim, no marxismo não é assim, enfim, no kantismo não é assim, em Hegel não é assim. Então cada um que chame teoria aquilo que bem entender. Por quê? Porque a palavra teoria vem do grego. Você não sabia disso, não? A palavra teoria significa contemplação do divino. Contemplação do divino. Por isso teos, tudo que tem teo é relacionado a Deus. Certo? Tudo que tiver teo é relacionado a Deus. E não é a Deus o que Jesus chamava de Pai. Jesus não chamava de Pai Theos, não. Theos é de Aristóteles. Mas como foi incorporado à linguagem como sendo o Pai, Deus, a mesma coisa, aí virou homônimo, Deus e Deus. Ou seja, tem Deus e tem Deus. Tem Deus de Aristóteles, Theos, teoria, teorema, enfim, tudo. E tem Deus, o que Jesus chamou de Pai, que é outra coisa, não é Theos, entendeu? Mas veja só como a teoria na filosofia é bem mais plástica. Ela não é sólida, por isso não é uma ciência dura, é uma ciência mole, macia. Ela recebe, ela transforma, ela modifica, ela seduz. Filosofia é linda, né? É bem interessante. Então vamos lá. Aí você tem a neoescolástica. Eu botei separado aqui escrito. Eu botei separado. Será que dá para ler aqui? Aparece, bexiguenta. Aparece. Tá aparecendo. Não aparece não. Mas tá aqui, ó. Tá... Vê como é. Vê. Não aparece não. Neoescolástica, neocantismo, neoliberalismo, neokeynesianismo, pós-capitalismo. Já percebeu que, por exemplo, todas as obras de Hollywood que criticam, que fazem uma crítica ao capitalismo, nunca propõem uma
superação do capitalismo. Sempre é apocalíptico. Sempre é apocalíptico no sentido de ser, não apocalipse a mera palavra, que significa revelação, somente. Só significa isso, mais nada. O livro de Apocalipse é revelação, só isso. Mas no sentido armagedônico, no sentido destrutivo, no sentido das coisas finais mesmo. Que tudo vai ser destruído, o plano da destruição do planeta. É melhor destruir o planeta do que superar o capitalismo, né? Então você tem o pós-capitalismo, mas não tem nenhuma solução. Você tem o pós-cristianismo, que não mata o cristianismo, porque não acaba com o cristianismo. Veja só, nem Jesus, que para quem crê era o próprio Cristo, matou o conceito de ismo para si mesmo, porque ele não queria um cristianismo, entende? Não faz sentido para... Tanto ele não escreveu nada, não deixou nada, escreveram sobre ele e tudo mais, mas não escreveu nada. Então quem crê que ele morreu e ressuscitou é uma coisa. Se indexar a um ismo, seja lá qual for, até cristianismo, é outra coisa. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma filosofia, nenhuma filosofia morre na história, porque filosofia é mole. Então tem pós-cristianismo convivendo com o neocristianismo. Você tem o pós-modernismo, porque não tinha palavra para o que é contemporâneo. O que é contemporâneo? Por exemplo, para a física é uma coisa, cada dia é uma coisa nova, você vai descobrindo uma coisa nova. Tecnologia, você vê, o celular do ano passado, ou esse ano, você já tem tecnologia, a cada ano é uma coisa nova, daqui a pouco a cada 6 meses, daqui a pouco, enfim, tudo é a chamada, deixa eu ver se tá, a chamada, esqueci o nome agora. Bem, enfim, voltando, temos o pós-modernismo, pós-estruturalismo, você tinha um estruturalismo lá, que não tem nada a ver, Marx foi por um caminho, Nietzsche foi por outro, Kierkegaard foi por outro, Michel Foucault foi por outro, cientistas vão por outro caminho, matemáticos vão por outro caminho, as ciências vão se... Aí você tem interdisciplinaridade, você começa a criar um monte, enfim, é muito plástico. Então você tem tudo, você imaginar tudo, mas o que pode cair é esses neo aqui, então, ou pós. Então você tem, aí pesquise a palavra-chave relacionada ao que eu estava falando. Bem, pós-estruturalismo, dataísmo é uma palavra-chave muito importante, que está presente na obra de Yuval Noah Harari, que é considerado filósofo contemporâneo, tal, e que escreveu a obra Homo Deus, que é um dos grandes clássicos dele, e fala sobre o dataísmo. Eu acho importante porque existe esse movimento realmente em favor, digamos, das máquinas, as máquinas irem substituindo o sistema obsoleto do nosso cérebro. Nosso cérebro estaria obsoleto. Até que o universo quântico se aplique a... Enfim, porque a gente não sabe, né, quanticamente, porque até hoje nenhum computador quântico funcionou direito, tudo é binário ainda. Ainda estamos na era binária, pelo menos esse aparelho que você está vendo aí, assistindo aí, esse aparelho, ele é binário, é 0 e 1, 0 e 1, é código binário, não tem nada de quântico, de computação quântica ainda. Dataísmo tem esse sonho binário ainda, mas prevê que o quântico vai se relacionar com o binário porque assistiu Matrix e acha que Matrix vai ser, enfim. Você tem o neopragmatismo, você tem um pragmatismo político lá atrás, você tem o neopragmatismo,
O neocontratualismo para a galerinha que diz que é liberal. Liberal. Eu sou liberal, mas nunca leu, por exemplo... Já ouviu falar no contratualismo? Não. Já leu Robert Nozick? Robert Nozick? Não. O Estado Mínimo de Robert Nozick, como ele explica o Estado Mínimo? Veja bem, lembra quando eu expliquei sobre Marx, eu falei sobre Marx, ele fazia o quê? Uma crítica ao Estado, ou seja, o Estado burguês. Mas não tinha uma solução ainda. A solução estava em processo de movimento. Havia uma diagnose. Lembra que eu falei da diagnose? Pois é. Aqui, a visão de Estado é outra. Por isso ela deve ser mínima. Ela tem uma razão de ser mínima para Robert Nozick. Não estou concordando com ele, não. Eu não concordo com ele, mas... Sim, se você é um liberal, porra... Se você se considera um liberal, não leu nenhum autor liberal, já leu Adam Smith? Já leu Adam Smith? A Riqueza das Nações, aí dica, vou colocar aqui abaixo também. Leia, porra, os clássicos do liberalismo. Os clássicos, pelo menos. Michel Novak, né? Também. Que tem aqui, ó, a Teologia Católica. Veja só como uma coisa moderna assim, isso é contemporâneo, cara. Isso é contemporâneo junto com o dataísmo. Eu estou falando aqui de pós-tudo. Neo-keynesianismo, eu coloquei aqui, e tem o keynesianismo. Só que Keynes é mais economia, por isso que eu não falei de Keynes. Mas procure também, caso John Maynard Keynes, né? E você tem o neo-keynesianismo. Mas convivendo com o neo-keynesianismo, você tem o neoliberalismo, você tem o neo-kantianismo, que de alguma maneira, kantismo ainda tem relações com o liberalismo, de alguma maneira, né? Mas com o Estado controlando. É o Estado que controla. Porque o Estado controla a burguesia. Veja bem, o capitalismo depende do Estado. Não se iluda com visões que, por exemplo, o Estado nem que seja mínimo. Robert Nozick fala em Estado mínimo. Então, você tem a teologia católica do capitalismo democrático. Uma espécie de, sei lá, eu não sei como é que é isso, uma espécie de teologia totalitária, né, da teocracia totalitária. Uma teocracia totalitária democrática, uma teocracia democrática. Uma teocracia onde você convive com uma democracia. Eu não entendo isso, mas enfim. Porque assim, veja bem, não é mais filosofia, não é filosofia, isso pelo menos não dizem que é filosofia, é teologia. Teologia católica do Estado capitalista, democrático. Ainda é mínimo, mas sem Estado não tem como. Anarcocapitalismo é impossível. Quando você elimina o Estado, veja bem, de qualquer noção de pensamento, você pega a história, você pega a diagnose que Marx fez sobre Adam Smith e o Estado, e ele fez a diagnose do Estado burguês e o crescimento da burguesia e a superação do feudalismo. Você tinha primeiro, você tinha a relação do senhor com o escravo. Você tinha a relação do senhor feudal com o vassalo. E você tinha a relação do capitalista, que aí o capitalista ele precisa de um Estado de direito que também dê direito. Isso já eu estou resumindo bastante, claro, que também dê direito ao indivíduo para que ele possa ser um sujeito de direito, porque ele se conecta de outra forma, ele tem uma relação de trabalho.
precisa dessa relação de trabalho. O capitalismo só vive com o Estado, ele só convive com o Estado. Agora, Estado, ele pode ser totalitário, ele pode ser de qualquer forma. Mas, assim, a direita não tem como se estabelecer, o capitalismo não pode se estabelecer meramente sem Estado, sem nenhum marco regulatório, sem nada que o regule, porque ele em si mesmo ele não regula, é autofágico. Se você tem a presença do Estado, você tem quem controle. E esse quem controle, por exemplo, vamos dizer assim, fazer um exemplo. Você tem o trabalhador que diz, não, eu vou tomar o poder do Estado, dos capitalistas. Não é do Estado, vou tomar o poder dos capitalistas. Mas os capitalistas estão ligados ao Estado, de modo jurídico, por causa do jurídico. Essa é a crítica de Marx, veja bem. Você pode vir com outra visão. Essa é a crítica de Marx. Mas esse Estado jurídico, ele dá direito, de alguma forma, ao indivíduo. Mas ele pode simplesmente dizer assim, não, eu vou tomar. E toma. Quando ele toma, ele passa a ser a ter o poder. E a ter o capital. Então ele vai estabelecer um Estado. Quando ele assumir o poder, ele vai estabelecer um Estado. O Estado não se desfaz pelo simplesmente fato de dizer assim, não existe Estado, porque eu sou um capitalista. Não. O Estado, o capital depende do Estado. Até que seja mínimo. Veja bem, isso aqui eu estou indo até o estado mínimo de Robert Nozick. E o mercado, ele vira uma espécie de Estado à parte. O mercado toca o Estado toca o mercado, enfim, tudo vira uma cadeia de mercado, em que não tem como não haver Estado. Nem que seja para dizer isso é legal, isso não é. Não tem como. Veja só, se para você que pensa que, assim, por exemplo, de uma maneira que seria mais igualitária, né? Isso é comunismo. Não, vamos supor que você imagine que todo mundo possa ter uma vida igual em dignidade. Onde todo mundo possa ter igualdade, você e qualquer outro possa ser visto como igual em relação a você. Você concorda que juízes, advogados, garis, qualquer um, você vai olhar como igual a você, então você vai ficar constrangido de se colocar como superior ou inferior, porque você vai estar na sociedade igual. Você percebe que para isso, ninguém vai concordar, por exemplo, se esse Estado for competitivo. Se um tiver mais e outro tiver menos, ninguém vai concordar. Não tem como ter um capitalismo, ou seja, o capitalismo regula tudo, certo? Então o mercado pode regular tudo. Aí você tem os ricos e você tem os pobres. Os pobres vão querer o que os ricos têm, e se não tiver um Estado para dizer, olha, vocês não podem, os ricos podem. Sem o Estado, sem a presença do Estado, você vai ter o pobre roubando do rico, e esse rico ficando pobre, voltando, e um roubando do outro, ou se matando, se destruindo, porque há competição. Veja só, no sistema capitalista tem que haver o processo de competição. Quando você imagina qualquer coisa que não seja competição, ou você está vendo o outro como um igual, de fato, veja bem, ele não precisa ser igual a você em termos de ser idêntico fisicamente, idêntico no pensamento, não. Mas igual no sentido de que ele pode exercer qualquer trabalho, qualquer atividade, que ela tenha o mesmo valor. O valor é universal.
ele só é possível numa visão igualitária. E ele nunca foi possível. Todas as tentativas chamadas socialistas que chegariam ao comunismo não deram certo. Imagina, para chegar ao anarquismo seria anarquia, ou seja, não haveria arquia, não haveria hierarquia, não haveria disputas, porque todo mundo teria o mesmo valor. Você vê que, por exemplo, os Yanomamis são assim, você vê que as populações indígenas, elas, né, e quem vive assim, desde 1500, vem sendo devastado e massacrado até hoje. Até o governo Bolsonaro, que, enfim, cometeu esse genocídio claramente, a olhos vistos, né? E agora estamos vendo aí o massacre e tal, mas é um massacre que ocorre na história. E eram povos que tinham uma visão mais igualitária. Apesar de algumas tribos tinham uma coisa mais hierárquica, tem um pajé, tem não sei quem, tem lideranças, tem... Mas qualquer harmonia, ela é destruída por algo ou interno, se for disputa. Se houver competição, vai ter vencedores e perdedores. Então a anarquia do capitalismo é impossível. Se a anarquia do socialismo foi impossível, a do capitalismo também o é. Não existe anarcocapitalismo. Dito isto, eu acho que eu fui até adiante, eu explorei um pouco mais conceitos que se renovam, porque esses conceitos se renovam. Você tem aqui, eu cheguei até o estado mínimo, então para explicar o estado mínimo eu tenho que explicar o estado máximo, né? E é um engano achar que o Estado ele é socialista, é uma ideia marxista. O Estado ele é um Estado burguês. E o capital depende do Estado. Então, se um poder toma do outro, o outro passa a ser o poder e o outro vira Estado. Então sempre vai virar Estado. Então a solução não está dada assim. Não existe uma solução prática na vida. Então será que as questões aí, esses pontos-chave, essas palavras-chave que eu coloquei aqui tal, todinhas, em meio a um monte de explicação que eu não sei se vai dar certo, palavra-chave misturada com explicação. Mas você, para ver, cai na prova. Por isso que o vídeo foi propositalmente longo. Cai na prova, ou só cai aqueles tópicos que eu falei até os 40 minutos do vídeo. Aqueles tópicos, 40 minutos para trás. Agora está 1 hora e pouco de vídeo. Cai na prova isso tudo que eu falei? Isso tudo não. Isso não cai, porque estamos no processo histórico. O que é filosofia contemporânea? Filosofia contemporânea a gente só vai saber quando não estivermos mais aqui. E ela terá outro nome, porque moderno já tem pós-moderno, então depois, enfim, porque o contemporâneo vai precisar de um nome para o que é moderno hoje, o que vai ser, enfim, vai ter, sempre inventaram nomes. Neologismos nunca faltarão. E filosofar de fluência é um neologismo, né? E a primeira vez que um filosofar de fluência faz um vídeo de mais de 1 hora. Caralho, isso é o recorde de um filosofar de fluência. Pois é. Mas não deixo de ser um filosofar de fluência, né? Não deixo de ser. E nada mais que isso. Pois é, ficamos por aqui. Um beijo a todas, a todos e a todes. Vou dar algumas dicas de leitura, porque, enfim, aqui abaixo vai ter links de leitura. Uma dica de leitura que eu acho importante é que uma filósofa, porque a gente falou muito de filósofo, de macho, né? Filósofa brasileira. Quem tem medo do feminismo negro? Quem tem medo? Quem tem medo dos Yanomami? Quem tem medo? Enfim, quem tem medo? Quem tem medo do feminismo negro? Filosofia pura,
Um livro acessibilíssimo e um livro fantástico que você tem que ler. Assim, para mim é a leitura de hoje. A dica de leitura de hoje é essa. Fora as que estão aqui embaixo na descrição e os que eu citei durante o vídeo, enfim, se eu assistir o vídeo de novo, né, e eu me lembrar, enfim. Pois é, ficamos por aqui. Um beijo e falou.